noite. Foi uma vitória do Espírito Santo, né? Louvado seja o Senhor. Também você que está conectado pela internet. Podia estar assistindo um monte de coisa no YouTube aí, mas está conectado aqui no culto da Igreja Central. Louvado seja o Senhor também por isso, certo? Lembra de ontem que nós fizemos um ensaio da música A Última Vitória? Olha o que diz a música. A música vai dizer que não existe vitória sem você passar pela cruz. Você vai precisar ter um encontro com Jesus em algum momento da sua vida. Na cruz ele decretou a vitória. Amém por isso? Mas a vitória de Cristo tem que ser também a sua. E você vai vencer não igual ele venceu. Vai vencer porque ele venceu. Quem tem Cristo tem a vitória. E nesse espírito, diz a canção, para que a gente possa ter vitória não apenas lá no final, quando Cristo voltar, mas agora nós buscamos o Espírito Santo. Nós vamos diante de Deus pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo poder para poder anunciar do Evangelho de Cristo ao mundo. Esse é o resumo da música e nós vamos cantar nessa noite agora de forma mais oficial, tá bom? Se a gente errar daqui, não se preocupe, a gente está aprendendo também. E se você errar daí, a gente promete que a gente não vai dar risada também. Estamos todos aprendendo, tá bom? Não se pode ter vitória sem a cruz, e não existe glória sem lavar os pés. Só quem perdeu pode ganhar. Só quem entrega a vida já lá, e a porta se abrirá para quem pedir. Amém? O batismo do Espírito e seu poder, o céu está a esperar o clamor de um povo santo a declarar. Essa parte você sabe bem. Vai chegar nossa última vitória, breve Cristo voltará. Despertai, é o fim de nossa história. Hoje é tempo de viver em comunhão e unidos para salvar. Agora a gente declara a Deus: perdão, Senhor, perdão, Senhor, por negarmos tua palavra e o poder da oração. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, por amarmos mais o mundo e deixarmos a missão. Dá-nos teu perdão e poder para anunciar. Vai chegar nossa última vitória, breve Cristo voltará. Despertai, é o fim de nossa história. Hoje é tempo de viver em comunhão e unidos para salvar. Hoje é tempo de viver em comunhão e unidos para salvar. Amém? Amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Estou muito feliz porque você está aqui. Louvado seja Deus pela sua vida.
por você estar aqui, vindo buscar a palavra do Senhor, receber a bênção da palavra e tomar uma decisão por Cristo Jesus. Amém? Vamos. Muitas vezes vem lembranças, não é verdade? De coisas que não nos fazem muito felizes. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém muito querido. Eu não combinei, mas vou falar. Temos aqui uma mãe que perdeu o seu filhinho de 8 anos e esta semana está fazendo 1 ano que o filhinho faleceu. E ela me mandou uma mensagem dizendo: pastor, está muito difícil essa semana. São muitas lembranças, ora por mim. Difícil, né? Mas Jesus em breve virá, amém? Jesus em breve virá. Existe uma figura de linguagem, né? Chamada oxímoro. O oxímoro é esse exemplo que eu apresento aqui na tela para vocês. Palavras e frases como essa que a gente usa. Foi uma experiência agridoce. Ela tinha um sorriso melancólico. Um fogo gelado que penetrava nossos ossos. No quarto, um silêncio ensurdecedor era sentido. O que é um oxímoro? Oxímoro é uma figura de linguagem onde você complementa uma palavra com outra palavra no sentido completamente oposto. O que isso significa? O que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje sobre felicidade? Sabe por quê? Porque nós vamos buscar felicidade no Apocalipse. Aí você pensa, Apocalipse? Se você vai ao Apocalipse e faz uma pesquisa, anda nas ruas aqui de Curitiba, pergunta para as pessoas, o que significa Apocalipse para você? E você vai ver que a maior parte esmagadora das pessoas vai dizer que Apocalipse é destruição, Apocalipse é morte, Apocalipse é fim do mundo. Sabe, quando nós conhecemos a Jesus na minha casa, minha mãe foi a primeira que começou a estudar a Bíblia. Eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos nessa época. E nós somos de uma família católica. E eu falo isso, não se sintam ofendidos, nenhum católico que está nos assistindo, a propósito. Obrigado pela sua presença, por você estar aí conosco, nos acompanhando nesse momento. Não deixe de escrever de onde você está falando, em quantos você está assistindo. Coloca ali, eu tenho acompanhado, ontem acompanhei vários lindos comentários, e vocês respondendo a mensagem ao sermão. Louvado seja Deus por isso. Então, se tem alguém católico me assistindo, não se sinta ofendido com o que eu vou falar, porque é uma experiência que a gente viveu na família, ali em casa. Minha mãe começou a estudar a Bíblia, e eu tenho tios, 2 tios,
E um deles, especialmente, foi seminarista. E quando a minha mãe começou a estudar a Bíblia, esse meu tio falou para ela assim: Verinha, você não tem que estudar a Bíblia, Verinha, porque estudar a Bíblia não é para qualquer um. Estudar a Bíblia é só para quem é preparado para estudar. E a minha mãe, ela tinha muito desejo de estudar e de conhecer a Bíblia. E ela foi estudar a Bíblia. E passado um tempo que ela estava estudando a Bíblia, ela foi agora e começou a estudar o livro do Apocalipse. E esse meu tio ficou sabendo que ela estava agora estudando o livro do Apocalipse. Ele disse assim: agora acabou. A Verinha vai ficar louca. Porque o Apocalipse não é para qualquer um. O Apocalipse não é um livro para você ler. O Apocalipse, quem lê o Apocalipse fica louco. E a minha mãe ficou louca assim. Ela ficou louca de amor por Jesus. E eu espero que você também fique louco de amor por Jesus. Quando a gente fala em felicidade no Apocalipse, parece também um oxímoro, é uma palavra que complementa algo que parece muito estranho. E nós vamos ver ali no Apocalipse justamente essa questão de felicidade. Vamos ler no Apocalipse e, pasmem, no Apocalipse nós encontramos algumas bem-aventuranças. Lembra Jesus? Quando subiu o Monte das Oliveiras e pronunciou 8 bem-aventuranças. Sabe que no Apocalipse nós encontramos 7 bem-aventuranças? E sabe o que quer dizer bem-aventurado? A gente fala feliz, né? Eu vou dizer para você, bem-aventurado não é só feliz. Bem-aventurado é mais que feliz. Mais que feliz. Qual é a primeira bem-aventurança que nós encontramos no livro do Apocalipse? Veja aqui, aparece na tela para você. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Diz: bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Qual é a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse? Bem-aventurados, felizes são aqueles que estudam a Bíblia. Amém? Então você quer ser uma pessoa feliz? Qual é a chave para você ser feliz? Estudar a Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia e eu amo estudar a Bíblia com as pessoas. Se eu pudesse, eu daria mais estudos bíblicos para mais pessoas. Hoje eu não consigo, não tenho agenda. Mas hoje eu estou estudando com 3 casais e mais um senhor. Estudo. Durante a semana eu consigo um tempo ali para estudar com essas pessoas. E todos eles, é uma família em específico, que quando eu conheci essa família 1 ano atrás, ela veio desesperada para mim, dizendo: pastor, lá em casa está acontecendo tanta coisa, e assim, ela foi relatando. Tinha um peso tão grande sobre a vida dela. E aí eu disse assim: vamos conversar, chama o teu marido. Chama o marido dela e a gente começou a conversar. Eu digo assim: eu tenho um segredo para você ser feliz, para você ter um lar feliz, seus filhos serem felizes. 2 toquinhos, coisa mais linda ali. E eu disse: eu tenho um segredo. E qual é o segredo, pastor? É a gente estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia juntos? Diz assim: eu aceito estudar a Bíblia. E a gente começou a estudar a Bíblia. E essa família já tem estudado a Bíblia há algum tempo. E cada semana quando eu me encontro com eles, ela está com um sorriso assim de orelha a orelha, porque a Bíblia tem mudado a vida deles, dessa família. Amém? Estudar a Bíblia torna a gente mais que feliz. Sabe por quê? Porque quem estuda a Bíblia expulsa as trevas da alma. Diz, as primeiras palavras registradas de Deus na Bíblia são: disse Deus, haja luz e, diz para mim, houve luz. Primeiras palavras de Deus pronunciadas na Bíblia: haja luz. Pum! A luz sai voando da boca de Deus 300.000 quilômetros por segundo. E a luz vai expulsando as trevas por onde ela passa. A Bíblia é luz. Veja, diz a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Diz ali Paulo aos Coríntios, né? Porque Deus disse: das trevas faça resplandecer a luz. E Ele mesmo resplandeceu
em nosso coração. E aqui o texto que eu citei do salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Sabe o que significa? Significa que se você entra em contato com a Bíblia, você entra em contato com Jesus, e Jesus é a luz do mundo, e quando Jesus entra na sua vida, Jesus expulsa as trevas da sua vida. Diga amém. Se eu falo para alguém aqui nesse momento, eu quero conversar com você aqui agora, você que está me assistindo aí, do outro lado da telinha, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Escreva aí então agora: eu acredito. Diga: eu creio que a Bíblia pode expulsar as trevas da minha vida. Creia, estude a Bíblia, e você vai ter a sua vida iluminada pela palavra do Senhor. A palavra de Deus transformou a vida dos meus pais. Isso foi 36 anos atrás, 35, 36 anos atrás. Nossa família estava destruída, meus pais estavam a ponto de se separar. Tudo quanto é crise que você imagina estava acontecendo no nosso lar. Minha mãe começou a estudar a Bíblia começou a entrar na vida da minha mãe, transformou a vida da minha mãe, transformou a minha vida, transformou a vida dos meus irmãos, da minha cunhada, das minhas cunhadas, transformou a vida de todo mundo. Amém? E os meus pais que estavam para se separar há 30 e tantos anos atrás, este ano completaram ali 55 anos de casado. Amém? 56 anos. Minha mãe lá do outro lado me assistindo agora falou 56. Eu ouvi ela falando aqui. 56 anos. Olha que lindo. O que mais? A Bíblia. A Bíblia nos dá vida. Diz a palavra do Senhor em Lucas 8:11. Este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. Jesus disse: o semeador saiu a semear, e ele saiu a semear a semente, e a semente é a palavra de Deus. Sabe o que significa? Significa que assim como num grãozinho de feijão tem vida dentro dele, e se você coloca aquele feijãozinho lá no algodãozinho, com água ele vai brotar, germinar e vai produzir. Aqui dentro deste livro tem vida. Amém? Não é um livro qualquer. Se você entra em contato com a palavra do Senhor, entra vida dentro de você. E essa vida te transforma. Quarto benefício de estudar a Bíblia: ela santifica e liberta. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus santifica. Ela traz vida, ela ilumina, ela santifica. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Pessoas que tinham uma vida completamente transviada, perdida, quando entram em contato com a palavra de Deus, são transformadas, e sua vida é santificada pelo estudo da palavra. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Ela liberta dos vícios, ela liberta dos medos, ela liberta da ansiedade, ela liberta da depressão, ela liberta da insegurança, ela liberta. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus traz cura e salvação. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou dos que lhe era mortal, do que lhes era mortal. A palavra de Deus também, ela nos livra de pecar. Diz o salmista: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer viver uma vida sem pecado? Leia a Bíblia, guarde a palavra no coração. A palavra de Deus concede o poder de Deus. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Ó queridos, imagine, quando Deus falou, tudo se fez. A palavra de Deus é o poder de Deus. E quando você tem a palavra de Deus nas mãos, você tem em suas mãos o poder de Deus. E quando você abre a Bíblia e agora começa a entrar em contato com o poder de Deus, esse poder entra em você, transforma a sua vida, santifica, expulsa as trevas da alma, transforma, liberta.
porque é o poder de Deus. Que bom que você está aqui na igreja hoje, entrando em contato com o poder de Deus. Amém? Que bom que você está aí nos assistindo nesse momento, recebendo o benefício do poder de Deus na sua vida. Amém por isso. Amém por isso. Tiago disse: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta a gente só ouvir a palavra, a gente tem que praticar a palavra. Segunda bem-aventurança do livro do Apocalipse: mais que felizes são aqueles que guardam a palavra, os guardiões da palavra. Apocalipse 22, versículo 7 diz: eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aqui guardar é proteger, é divulgar. Você se torna um guardião da palavra, um arauto da palavra, quando você divulga a palavra do Senhor. Terceira bem-aventurança do livro do Apocalipse: felizes aqueles que têm o dever cumprido no livro do Apocalipse. Felicidade de dever cumprido. Veja, e aqui a gente tem algo muito interessante que o livro do Apocalipse nos apresenta. Essa bem-aventurança, ela parece um pouco estranha, mas ela é uma bem-aventurança. Veja o que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13. João diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, disse o quê? O que disse? Escreve, escreve. Toda vez que eu vejo assim, alguém diz e escreve, eu lembro do meu pai, seu Aurélio Flores. Quantas vezes eu ouvi o seu Aurélio Flores dizendo assim: filho, quem ouviu seu pai e sua mãe falando isso alguma vez? Quem ouviu? Levanta a mão ali. Escreve o que eu estou dizendo, né, Pedrão? Falou muito lá? Escreve o que eu estou dizendo. E quando o pai fala assim, escreve o que eu estou dizendo, o que ele quer dizer? Vai acontecer. Não é verdade? Vai acontecer. Se prepara aí. E aqui, João ouviu uma voz do céu dizendo o quê? Escreve. Olha lá, hein? Presta atenção. Escreve o quê? Mais que felizes, quem são eles? Os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus cansaços, das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Se nós temos um oxímoro, que é uma palavra que complementa a outra, e elas são contrastantes, aqui a gente pode dizer que a gente tem um paradoxo, né? Tipo assim, mortos e aqueles que morrem são felizes. Como assim? Como assim? Por que isso? Felizes os mortos, mas não é qualquer um que morre. Mais que felizes são aqueles o quê? Que morrem no Senhor. Não é, Cremilda? Morrem no Senhor. Como pastor, a gente se depara muito com situações onde uma família está enlutada e a gente precisa atender essa família. Mas como é confortador saber que aquele ente querido descansou no Senhor. Descansou no Senhor. Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, Paulo disse, olha o que Paulo disse. Paulo disse assim: porquanto para mim o viver é Jesus, e o morrer o que é? É lucro. Já pensou? Morrer é lucro. Alguém aqui já teve alguma vez muito medo de morrer? Não. Eu tinha muito medo de morrer. Gente do céu. Eu não só tinha medo de morrer, como eu tinha medo da morte e tinha medo dos mortos. Vou contar uma história para vocês. Quando eu era bem jovenzinho, eu digo bem jovenzinho, 6 anos, 7 anos, 8 anos, bem novinho. Morava na nossa casa um tio do meu pai, e esse tio do meu pai foi quem criou o meu pai. Agora esse tio ficou bem velhinho, ele nunca tinha se casado, e o meu pai cuidou dele até a morte. Tio Afonso. Afonso Schmidt. Será que era alemão? Não. Tio Afonso. E o tio Afonso era tão querido, ele gostava tanto de mim.
Todo dia de tarde ele me chamava no quarto dele, ficava lá na parte de baixo da casa do pai, tinha o quarto dele, tinha o banheirinho dele, lá do tio Afonso. E ele então pegava uma garrafa de capilé. Alguém já ouviu falar em capilé? Não. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar. Marcelo sabe o que é capilé, hein? Olha lá. Hoje diz ali, alguns dizem groselha, né? Lá na minha terra chamava capilé. Hoje tem um nome bonito para esse negócio, é monan. É aquele negócio que xarope, já viram ali, sabe o que eu estou falando, né? No meu tempo era capilé quando eu era criança, mesma coisa. E aí você pegava, colocava um pouquinho daquele capilé num copo assim, não podia pôr muito, que era açúcar puro, misturava com água ali, groselha, né, capilé. E o tio Afonso sempre me dava capilé, todo dia de tarde, era um querido. Bom, enfim, quando eu tinha 6 anos de idade, o tio Afonso sofreu vários AVCs ali e ele veio a falecer. Eu me lembro, nós não éramos da igreja, nós não éramos adventistas do 7º dia, não tinha conhecimento da Bíblia. E eu me lembro, eu tinha 6 aninhos, eu lembro como se fosse hoje eu no colo da minha irmã, Nádia, minha irmã mais velha, e olhando o tio Afonso no caixão. E o tio Afonso foi sepultado. Gente do céu, eu tinha um medo de descer lá no quarto do tio Afonso. Porque eu tinha medo que ele fosse aparecer, eu não queria que ele fosse aparecer. Quer ver o dia que esqueciam a luz lá embaixo do corredor acesa? O pai dizia, André vai lá apagar a luz. Misericórdia. O medo que eu tinha. Eu descia a escada, tinha uma porta assim, né? Imagina. Tinha uma porta, aí era um corredor, e nesse corredor então levava para o quarto onde ficava o tio Afonso, tinha um banheirinho, aí tinha um outro quarto e ali a área de serviço. Então tinha que ir lá apagar a luz da lavação, a gente chamava lavação, a área de serviço, né? E aí eu respirava assim, e meu Deus do céu, cuida de mim. E eu abria a porta, eu ia correndo, nem olhava para o lado, apagava a luz, voltava correndo e fechava a porta. O medo que o tio Afonso pudesse aparecer. É loucura, né? Alguém já teve medo assim dos mortos? Não. Se morreu, já teve, Marius ali? Já pensou se vem de noite, aperta o dedão do pé? Misericórdia. E agora? Mas Paulo está dizendo o quê? Para mim o morrer é lucro, o viver é Jesus. Hoje eu não tenho mais nenhum medo da morte e nem dos mortos. Por quê? Porque Paulo diz assim, não eu. Aí eu estudei a Bíblia. E quando eu estudei a Bíblia, eu vi o que a Bíblia fala sobre os mortos. E aí olha o que a Bíblia fala sobre os mortos. Paulo diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Olha para mim, olha para mim. Paulo está falando de quem está dormindo à noite, o soninho da noite? É isso que Paulo está falando? Não. Paulo está falando a respeito dos que morreram. Não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Muitos não têm esperança. Pois, diz Paulo ali, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Opa, olha só. Paulo tá apontando para quem? Para Jesus. Ele está dizendo, se nós cremos que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E eu pergunto, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Quem crê que Jesus morreu e ressuscitou? Levante a mão ali. Olha que bênção, amém? Por isso, você que está me assistindo aqui agora, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, escreva ali nos comentários, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Estamos juntos? Coloque ali nos comentários, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo está falando, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, continua o texto dizendo, olha lá para o texto. Assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia, ou na companhia dele, aqueles que dormem. Olha, então quem morreu está no céu? Quem morreu está no inferno? Quem morreu está no limbo? No purgatório. Está vagueando. Reencarnou. A Bíblia diz que quem morreu está o quê? Está dormindo. Quem de vocês um dia já deitou de noite assim, mas muito cansado? E de repente você dormiu e o despertador tocou. 8 horas depois. E parece que foi aquele momento que você dormiu. Já aconteceu isso contigo?
É tão bom, né, pastor Denis? Não é tão bom assim, né? É bom saber que a gente dormiu um sono profundo, né? Mas a gente precisava, às vezes, de um pouco mais de sono, é ou não é assim? Mas o que acontece? A Bíblia está dizendo que aqueles que dormem, mostra para a gente que eles não têm consciência do que está acontecendo. E logo eles vão despertar. Veja o que a Bíblia fala ali, ó. A Bíblia afirma 53 vezes que a morte é igual a um sono. Quantas vezes a Bíblia fala? 2 vezes. 5 vezes? 10 vezes? Gente, 53 vezes está dizendo que aquele que morreu está dormindo. O sono da morte. Veja, isso chama muito atenção. Sabe por que chama muito atenção? Porque lá no Éden, quando Deus disse assim para os nossos primeiros pais: olha, vocês podem comer livremente de todas as árvores que tem no jardim, só não comam da árvore que está no meio do jardim, da ciência e do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus disse: se comer, vai morrer. E aí vem Satanás, ele entra na serpente, ele começa a conversar agora com Eva, e ele diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E Eva diz: não, a gente pode comer todas elas, menos dessa daqui, porque Deus sabe que o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí o diabo olha para ela, isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 4, diz assim: certamente vocês não morrerão. Não vai morrer. Mas Deus não disse que ia morrer? E agora o diabo vem e diz que não vai morrer. E o que acontece? Deus diz assim: quando morre, você desliga o cérebro, igual o computador, tirou da tomada, acabou a bateria, desligou. Certo? A memória está ali ainda, o HD está ali. A memória está toda ali, mas está desligada. Então o morto, ele desligou ali a memória dele, está guardadinha, está dormindinho, não tem parte nenhuma do que acontece. Aí o diabo diz assim: não, quando morre não morre, continua vivo. Ele continua vivo vagueando, continua vivo no inferno, continua vivo no céu, continua vivo reencarnando, continua vivo no limbo, no purgatório, mas a Bíblia diz: não. Olha o que Jesus disse, não eu. Jesus disse para Jairo, quando chegou na casa dele, e a filha de Jairo tinha acabado de morrer, e tinha um monte de gente chorando porque a filha de Jairo morreu. E aí Jesus olhou e disse assim: ei, não chorem. A menina não está morta, ela dorme. Sabe o que aconteceu? Diz, todo mundo começou a rir dele. Como assim? Todo mundo sabe que ela morreu. E Lázaro? Lázaro já era um morto de 4 dias. E aí Jesus disse para os discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Eu vou despertar, eu vou ressuscitar ele. Amém? E Jesus foi lá e disse assim: tirem a pedra. Não, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Não, tirem a pedra. E tiraram a pedra. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Alguns comentaristas bíblicos dizem que se Jesus não tivesse dito: Lázaro, vem para fora, todos os mortos teriam ressuscitado. Ainda bem que ele falou só Lázaro. Lázaro, vem. Vocês dizem assim: ressuscitem. Todo mundo. Porque um dia ele vai dar uma palavra de ordem e a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, ele vai ordenar que os mortos ressuscitem. Amém? Agora, pensa comigo. E se Lázaro tivesse morrido e tivesse ido para o céu? Porque Lázaro era amigo de Jesus. Era ou não era? Era querido de Jesus, andava com Jesus, era um bom homem. Vamos supor que de Lázaro tivesse morrido e ido para o céu. Se eu fosse Lázaro e tivesse morrido e tivesse ido para o céu, e Jesus me ressuscitasse para eu morar de novo nesse mundo tenebroso e ruim, mal de pecado, para eu ter que morrer de novo, eu ia olhar para ele e dizer: por favor, né, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Não, né? Eu estava num lugar tão bom. Estamos juntos ou não? Olha só. A Bíblia diz, não eu, Eclesiastes 9, versículo 5. Salomão diz: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos, eles não sabem de nada. Os mortos sabem alguma coisa, igreja?
Não, a Bíblia diz: morto não sabe de nada, nada, e não tem nenhuma recompensa a receber. Recompensa aqui era o sentido do salário. Morreu, não tem mais o que receber de salário. Por quê? Porque a memória dele jaz no esquecimento. Olha o que diz o salmista, Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Morto nem louvar a Deus louva. Quem está dizendo isso? É o pastor André? Quem está falando isso é a igreja adventista? Quem está dizendo isso é a Bíblia. A Bíblia está dizendo: morto não louva a Deus, está dormindo. Mas qual é a garantia? Como é que eu sei? Lembra o primeiro texto? Se sabemos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Ele, Cristo Jesus, vai trazer em sua companhia aqueles que morreram. Pensa em Jesus, pensa em Jesus. Se você nunca estudou a vida de Jesus, ou leu na Bíblia, eu tenho certeza que pelo menos um filme da história da vida de Jesus você já assistiu. Principalmente na semana da Páscoa, na sexta-feira santa. Lembra quando Jesus ressuscitou? E os discípulos chegaram lá no túmulo de Jesus, e o corpo de Jesus estava lá? Sim ou não? Não, o corpo de Jesus não estava lá. Eles viram os lençóis dobrados sobre ali o lugar onde ele tinha sido sepultado. Foi ou não foi? Jesus não estava lá. Por que Jesus não estava lá? Porque ele ressuscitou. E ele não ressuscitou um espírito, ele ressuscitou carne e osso. Foi ou não foi? Ah não, pastor, está ficando louco. De onde é que o pastor tirou isso? Da Bíblia. Eu tirei da Bíblia. Sabe por quê? Porque depois da ressurreição, Jesus apareceu várias vezes para os discípulos. E a primeira vez que ele apareceu para os discípulos, diz ali, Lucas capítulo 24, versículo 36. Você pode acompanhar na tela aí o que diz lá. Falavam ainda essas coisas, os discípulos onde eles estavam reunidos, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eles, porém, ficaram surpresos e atemorizados, cheios de medo, e porque acreditavam estarem vendo o quê? Um espírito. Igual eu tinha medo de ver o espírito do tio Afonso. Eles pensaram: e agora apareceu um espírito no meio deles. E Jesus disse o quê? Mas Jesus lhes disse, que foi o que Jesus disse: por que vocês estão perturbados, cheios de medo? E por que sobem dúvidas ao coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, diz Jesus. Apalpai-me, coloca a mão em mim, apalpai-me. E vejam por vocês mesmos que porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. E mostrando isso, mostrou-lhes os pés e as mãos. Dizendo isto, mostrou-lhes os pés, as mãos, e por ainda não acreditarem eles, por causa da alegria, estando eles admirados, Jesus lhes disse: tendes aí alguma coisa de comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e Jesus comeu na presença deles. Amém? Jesus ressuscitou um espírito? Não, carne e osso. Amém? Então escreve você que está me assistindo aí. Jesus ressuscitou em carne e osso. E Jesus, quando estava no Monte da Transfiguração, antes da sua morte, pouco antes da sua morte, apareceram dois homens para ele. Lembra desse relato bíblico? Apareceram Moisés e Elias apareceram ali. Moisés morreu, tinha sido sepultado, e o livro de Judas, versículo 9, diz que Jesus veio, ressuscitou Moisés, e Moisés foi levado assunto ao céu. Já Elias foi levado, diz o livro de 2 Reis, no capítulo 2, Elias foi levado assunto ao céu numa carruagem de fogo, sem nunca ter visto a morte. E os dois apareceram, e os dois foram reconhecidos. Jesus foi reconhecido. Os dois não foram um ventinho, um espírito para o céu. Não. Os dois foram em carne e osso. Um que ressuscitou e outro que foi transformado. Estes, Moisés, Elias, Jesus, Enoque,
são a garantia de que quando Jesus voltar, nossos queridos que ora dormem no Senhor irão ressuscitar carne e osso, e eles serão reconhecidos. Você vai poder abraçar o seu filho logo, logo. Você vai poder abraçar o seu pai que ora descansa no Senhor. Você vai abraçar a mãezinha querida que você perdeu durante a pandemia. Você vai abraçar o seu filho que você perdeu num acidente. Amém? Se ele dormiu no Senhor, Jesus vai voltar. Diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 11: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Nós vamos ressuscitar carne e osso. Mateus 24 diz que vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu. E os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Será num momento, num estalar de dedos, num abrir e fechar de olhos. A trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Nunca mais haverá morte. Jesus vai voltar. Felizes, mais que felizes são aqueles que dormem no Senhor. Louvado seja Deus por isso. Quarta felicidade do livro do Apocalipse: felicidade por estar preparado. A Bíblia não fala felizes são aqueles que estão se preparando. Felizes são aqueles que estão preparados. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. Feliz aquele que está preparado, permanece vigilante, que guarda suas vestes. Por isso fiquem apercebidos, diz a palavra do Senhor, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Vai ser de uma forma inesperada. A volta de Jesus pode acontecer neste momento, a qualquer momento, em qualquer instante. Porque Jesus vai voltar sim com poder e grande glória nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e todo olho verá. Mas Ele pode voltar para você nessa noite. E é por isso que você precisa estar preparado. Você precisa cobrir a sua vida, o seu corpo com as vestimentas da graça e da justiça de Cristo. Felicidade em fazer parte das bodas. Diz: escreva, bem-aventurados os que são chamados ao banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras são verdadeiras, palavras de Deus, diz o livro do Apocalipse, capítulo 19. Ninguém vai a um casamento sem ter uma vestimenta apropriada, e nós precisamos ter a veste da justiça de Cristo a cobrir nossa vida. E ter a vestimenta da justiça de Cristo, basta você aceitar Jesus como teu Salvador pessoal. Felicidade, diz o livro do Apocalipse, para aqueles que vencerão a morte. Bem-aventurados, mais que felizes, os santos que têm parte na primeira ressurreição. Se tem uma primeira ressurreição é porque também tem uma segunda ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Felizes, felizes aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sabe por quê? Porque existem dois tipos de morte. Você tem uma morte natural e você tem uma segunda morte, que é a morte depois do milênio, ou a morte eterna.
Já pensou? Você morrer 2 vezes? Ter que morrer 2 vezes. Eu quero dizer para você que todos nós morreremos 2 vezes. Sabia disso, não? Todos nós morreremos 2 vezes. Como assim, pastor? Bom, a verdade é que, muito possivelmente, se alguns de nós, e talvez todos nós, se Deus assim permitir, poderemos estar vivos quando Jesus voltar e não passaremos pela morte. Amém por isso? Mas o natural na vida do homem é morrer 2 vezes. Você morre uma vez, é a morte natural. A segunda vez, você pode escolher morrer por Cristo e em Cristo, sepultando a sua vida nas águas batismais. Amém? Agora, quem não escolheu morrer com Cristo e por Cristo nas águas batismais, ele não tem mais outro direito de escolha. Ele escolheu morrer a segunda morte depois do milênio. Já pensou? Então você pode morrer uma morte natural. A segunda morte é depois do milênio. Mas você pode morrer a segunda morte antecipadamente, descendo as águas batismais. Porque se isso acontecer e você morrer, quando Jesus voltar, você vai fazer parte da primeira ressurreição. E na primeira ressurreição, ressuscitarão aqueles que viverão com Cristo eternamente. E nunca mais experimentarão a morte. Amém? Ó queridos, por isso, feliz é estar preparado. Feliz é estar preparado. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas nessa noite. Estou falando para alguém nessa noite, aqui dentro da igreja, que já ouviu o pastor pregar muitas vezes e assistiu muitos batismos, mas nunca se preparou. Nunca esteve preparado, porque tem medo. Medo de abandonar, às vezes, o emprego, medo de ir contra as crenças da sua família, medo de como eu vou sustentar a minha família e o sábado, medo, como? Aqueles que têm Deus e que têm Jesus, diz a palavra do Senhor, lá no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 12, que o verdadeiro amor lança fora o quê? O medo. Mas por que eu tenho que ter medo? Eu tenho que ter medo de entregar o meu coração a Jesus? Eu tenho que ter medo de morrer com Cristo nas águas batismais? Não, por favor, não tenha medo de entregar o seu coração a Jesus. Tenha medo de morrer a segunda morte. Essa segunda morte, vão sofrer estes que morrerem a segunda morte, vão sofrer todas as agonias que Jesus sofreu na cruz do Calvário, e piores do que estas sofrerão. Agora, quem passar pelas águas, eles morrem em Cristo e por Cristo, e não tem por que temer, porque Jesus morreu a segunda morte no lugar deles. Amém? Jesus resolveu o problema da morte, vindo a esse mundo, morrendo por nós na cruz do Calvário. E como eu faço para ser salvo? Como eu faço para escapar da segunda morte? Seja batizado, morra nas águas. E a última bem-aventurança é a felicidade da vida eterna. Diz o livro do Apocalipse: mais que felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Uau! O nosso maior anseio deve ser o estar com Jesus junto à árvore da vida. Quem vai estar lá? Todos aqueles que desfrutam dessas 7 bem-aventuranças do Apocalipse são os mais que felizes. Eles têm a sua vida preparada para estar com Jesus. Amém? Eu quero convidar o Alan que entra aqui agora. O Alan vai cantar uma música nesse momento.
E essa música que o Alan vai cantar é uma música que toca muito meu coração. Ela diz que bem-aventurados todos os que dormem no Senhor, a sua recompensa está guardada. Mas esses que dormem no Senhor, eles tomaram uma decisão. Os que dormem no Senhor tomaram a decisão de entregar o coração a Jesus. Amém? E eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Enquanto o Alan canta, quero apelar o seu coração para você entregar sua vida a Jesus. E você decidir entregar-se a Ele através do batismo. Porque quem é batizado, morreu para a velha vida, está sepultando a velha vida nas águas batismais, para renascer em novidade de vida com Cristo e por Cristo. Amém? Se eu falo para alguém nessa noite, aqui na igreja, e ainda não foi batizado, hoje é o dia de você tomar a sua decisão e lançar para fora todo medo. Amém? Se eu falo para alguém que está me assistindo aí agora, em nome de Jesus, você precisa decidir por Ele hoje, decidir pelo batismo. Aparece um QR Code aí na sua tela. Enquanto o Alan canta, acesse o QR Code, acesse o link aí do chat, entre em contato conosco, peça estudo bíblico, peça pelo batismo, entregue a sua vida e o seu coração a Jesus enquanto ainda há tempo. Amém? Enquanto o Alan canta, em nome de Jesus, eu apelo ao seu coração, tome a sua decisão. Amém. Paisagem da minha janela e os muros caiados, os motores ao longe e o marchar dos ponteiros. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que seca o meu pranto e amortece a dor. Eis que apenas dorme para logo despertar, quando enfim Cristo chamar para levar a sua cidade, para conceder a eternidade, todos juntos outra vez. Bem-aventurados todos que desde agora até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor, os que morreram na esperança da volta de Jesus, receberão a boa herança.
Senhor. Amém. Deus seja louvado. Olha que bênção. Eu tenho aqui comigo a Letícia, a Carla é irmã da Letícia. A Carla orou pela Letícia, pela irmã. Orou muito por ela. E a Letícia aceitou estudar a Bíblia. Estudou a Bíblia com a Carla, com a irmã Rita. E a Carla disse assim: eu vou convidar a minha filha Bianca para estudar a Bíblia junto. Ela estava falando assim: pastor, eu não acreditava que a Bianca ia aceitar estudar a Bíblia. E a Bianca aceitou. E a Bianca está aqui agora com a gente, amém? Eu conheci a Bianca ali. E a Bianca disse: pastor, estou me preparando para me batizar também, vou me batizar, amém? Bianca, Deus seja louvado pela tua vida, amém, pela tua decisão também. E que lindo, não é verdade? Deus seja louvado, Letícia. Letícia tem uma saúde bastante fragilizada. Ela, quando ganhou a sua filhinha, que está aí agora assistindo a mamãe se batizando, a Manuela, o Guilherme, outro filhinho da Letícia, estão os pais ali também, a dona Eva, o seu Vilmar assistindo. Deus abençoe o seu Vilmar. Tem que ter muito orgulho dessas meninas, viu? Que entregam o coração a Jesus. E quando a Manu nasceu, ela teve algumas complicações. Ela teve um AVC e outras complicações. E agora ela está aqui. E Deus mantém você com vida, com saúde. E você entregando a sua vida, o seu coração a Jesus. Amém? Letícia, Deus vai te usar, já tem te usado. E olha lá. Está vendo aqui aquela câmera ali, aquela luzinha vermelha acesa? Lá do outro lado. Tem milhares de pessoas assistindo agora. E muitas delas estão tomando a decisão, porque você tomou a decisão por Jesus. Amém? Toma a tua decisão aí também, como a Letícia. Traga o teu coração a Jesus. E se a gente descansar o sono da morte, Jesus vai voltar. E nós vamos ressuscitar. E vamos estar com Ele para sempre. Amém? Porque a Letícia, ela escolheu a segunda morte aqui no tanque batismal, né? E não vai sofrer depois, porque Jesus já sofreu aquela. E hoje você decide por Jesus. Amém por isso. Letícia, querida, eu tenho alegria nesse momento de, como ministro do Evangelho Eterno, te batizar para o perdão dos teus pecados. Você morreu para a velha vida, hoje sepulta a velha vida aqui nas águas. Tudo o passado vai ficar aqui agora. E você vai ressurgir das águas, a Letícia de Jesus. Nova vida. E lá do céu o papai vai dizer assim: essa é a minha filha amada, ela me dá muita alegria. Amém? Porque você entregou o coração a Jesus. E a morte de Jesus não foi em vão para a tua vida. E seguindo a ordem de Cristo Jesus, Letícia, para o perdão dos teus pecados, eu tenho alegria como ministro do Evangelho Eterno, te batizar nesse momento, para que você receba o dom do Espírito e renasça uma nova vida em Cristo Jesus. Eu faço isso invocando o nome do nosso querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Aqui, dá um abraço. E você? Deus te abençoe. Não deixe tomar a sua decisão em onde você está. Estou falando para alguém aqui dentro da igreja agora, que ainda não tomou a sua decisão. Você tem a oportunidade de tomar a sua decisão. Tem aqui na frente o pastor Alemão, pastor Giovanni ali, a porta em pé. Não saia da igreja sem entrar em contato com um desses dois homens. Se você está aqui na frente, vem aqui e fala com o pastor Alemão. Se você estiver saindo da porta, esbarra lá com o pastor Giovanni, né, pastor Giovanni? E diz assim para o pastor Giovanni: eu tomei minha decisão nessa noite, quero ser batizado. Combinado? Você está aqui dentro da igreja, conversa com um desses dois homens agora aqui, quando disser o amém. E se você estiver do outro lado da tela, em algum lugar do Brasil, do mundo, acesse o código, QR Code, escreva para nós. Nós vamos entrar em contato com você e ajudar você a se preparar também para o batismo. Vamos orar. Bom Pai, louvado seja o Senhor, porque somos mais do que felizes em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essas bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Despede-nos agora, Senhor, guardando essa palavra no nosso coração.
pelo poder do Teu Espírito, Senhor. E traga-nos de volta amanhã para conhecermos mais de Ti, da Tua graça, do Teu amor, para que mais pessoas decidam também por Jesus. E a morte de Cristo não seja em vão, Pai, por nenhum desses que estão aqui na igreja e nos acompanhando agora à distância. Em nome de Jesus eu te peço, nós te pedimos. Amém. Amém. Você que está aqui na igreja, olha para quem está do seu lado e diga: que bom que você veio hoje. Que bom que você nos acompanhou aí na transmissão. Até logo, até amanhã.